mulher, tudo bem contigo? Mais um vídeo aqui para este canal e mais um vídeo sobre o quê? Sobre maternidade. Estou acompanhada aqui com meu filhote, né, filho? Ele tá brincando aqui na volta. E eu vim trazer então mais um vídeo aí sobre vida de mamãe, né? E hoje eu quis trazer o assunto sobre berço, tá? Sobre o bebê dormir no seu bercinho, né? Aqui a gente montou o quarto do Luca junto com o nosso quarto, inclusive é onde eu estou. É o nosso quarto de um lado e o quartinho dele no outro. Sei que tem muitas mamães aí que já desde que o bebê nasce, né, já vai pro seu quartinho. Eu não consigo, né, eu não iria conseguir, nem tentei. Temos aqui outra peça em casa, mas eu nem tentei fazer o quartinho dele ainda separado da gente, né, mas isso seria um outro assunto. Hoje o assunto é realmente sobre o bebê dormir no berço. O Luca, como eu falei no vídeo anterior, né, ele tá completando aí 1 aninho já de idade. Sábado, dia 24 de fevereiro, ele faz 1 aninho, né? Então, antes de falar sobre isso, já vou te pedir, se inscreve no canal, né, gente, pra ajudar aqui no crescimento. Vamos me ajudar aí a chegar aos 1000 inscritos. Já compartilha esse vídeo aí com outras mamães pra gente interagir, saber, né, como que é na tua casa, como que tá sendo pra ti esse desafio, né, da parte aí da maternidade, né, porque sim, cada dia é um desafio novo, principalmente pra quem é mamãe de primeira viagem, como eu, né, o Luca é meu primeiro filho. Então já curte o vídeo também, tá? Então vamos agora pro assunto aí que é sobre o berço, sobre o bebê dormir no berço. O Luca, quando ele nasceu, quando a gente voltou pra casa, eu sempre dizia assim, nos meus planejamentos, né, durante a gravidez, né, filho, eu sempre dizia assim, o Luca não vai dormir com a gente na cama. Eu quero que ele entenda que ele tem um berço dele, que ele vai dormir no berço. E eu sempre batia naquela tecla, né? Quem é mamãe aí sabe. Eu tô falando isso e rindo porque o Luca dorme com a gente, tá? Mas calma que eu vou chegar lá. Então eu sempre dizia assim, ó, filho, cuidado. Eu sempre dizia que ele ia dormir no berço dele, tá? Isso era tipo meio que uma regra, assim, eu tinha que dormir no berço dele. Mas tudo bem, chegamos no hospital, então, e aí começamos o processo, né, do Luca dormir no berço dele. O Marco tava aí de licença do serviço, né? E aí nós ficamos, gente, sério. Nós ficamos 5 dias aí, Marco. Parecíamos dois zumbis. A minha mãe ficou aqui comigo, né? 1 semana depois que eu cheguei do hospital. Ela veio já quando o Luca nasceu. E ela ficou 1 semana aqui nos ajudando. Gente, nós parecíamos dois zumbis, porque a gente queria fazer as coisas, né? Porque o filho é nosso, então a mãe veio pra nos dar um auxílio, mas a gente é que tinha que fazer as coisas. E aí o que acontecia? Ele chorava bastante, sabe? E ele não teve cólica, assim. O Luca tem bebês, né, que tem aquelas cólicas dos 3 meses, né, que tem bastante cólica logo no comecinho de vida. Ele não, tá? Ele teve cólicazinha muito raro. Filho, não mexe aí no balcão, tá? Olha aqui, ó a tartaruga, filho. Ó a tartaruga. Vem pegar, tartaruguinha. E aí ele fica meio assim, que daí eu consigo enxergar o que ele tá fazendo. Na verdade, não tô enxergando muito não, mas a gente vai olhando de vez em quando. E aí, o que eu tava falando? Voltamos. Ele não teve cólica, assim, aquela cólica pesada que muitos bebês teve, né? Ele tinha algumas cólicas muito raramente, assim, mas demorou pra eu entender que não era cólica, tá? Com o tempo a gente vai conhecendo o nosso bebê. E hoje eu sei que não era a cólica que ele tinha. Então o Marco tirou a licença ali do serviço, né? Ficou 20 dias em casa. E aí, o que a gente fez? Vamos fazer a rotina certinho do tanto que a gente estudou pro Luca dormir no berço. Então, eu dava as mamadas ali pra ele, de 3 em 3 horas, né? E aí, nós colocávamos ele no berço. Gente, era largar ele no berço. Ele abria o griteiro, ele chorava. Ele queria ficar no colo da sua mamãe. E aí fizemos a técnica do charutinho, né, que é bem legal também. Ele ficou um pouco, mas não durou muito. Ele é uma criança que ele não gosta de ficar presa, sabe? Então acho que desde que ele nasceu ele não gosta. Porque ele se mexia tanto que ele conseguia meio que se soltar, sabe? Ou de repente a gente não apertava bem, também ficava com medo de deixar bem apertado. Mas enfim, a gente fez todas as técnicas, colocava, né, um ruído branco também pra ele dormir. Gente, às vezes ele ficava um pouco no berço. Vou colocar algumas fotos aqui dele no berço, se tiver videozinho coloco também. Ele ficava por alguns momentos no berço, sabe? Mas não ficava direto. E aí nós
ficava se revezando. Eu dava mamar, fazia ele dormia no peito. E o Marco pegava ele, colocava ele no berço, dava alguns minutos e ele chorava. E a gente foi tentando. A gente tentou isso por 5 dias. Sério. A gente não dormia de noite. Tive que fazer uma pausa aqui pra colocar ele no tetete. Porque, né, tá choradinho, já tá quase na hora dele tirar um soninho. Então ele tá querendo um tetetezinho. Então, voltando ali, né, o que eu estava falando. A gente ficou 5 noites, assim, parecia dois zumbis, assim. Porque a gente não dormia. Era assim. Eu dava uma mamazinha pra ele dormia, tá? Aí colocávamos no berço, gente, ele ficava tipo, sei lá, 15 minutos, nem sei se ele ficava isso. E ele já começava a chorar. E nem era questão de colo, sabe? Eu acho que ele queria sentir o cheiro, meu cheiro, não sei, o cheiro de alguém, porque ele ficava no colo do Marco também. Aí o Marco pegava ele, acalmava ele, colocava no berço. E assim, a gente ficou tentando. E aí a gente começou a ficar com ele, porque a gente precisava dormir. Daqui a pouco o Marco já ia voltar pro trabalho e ele tinha que descansar, né? Então, o que eu comecei a fazer? Que foi uma opção daí nossa, né? Eu comecei a colocar ele na cama com a gente. A gente protegeu toda a cama, fez todo um cercado, assim, né? Pra não ter perigo da gente amassar ele, Deus o livre, né? E até hoje eu nem me mexo, assim, quando eu durmo, porque ele ainda tá no berço, ainda tô nesse processo. Ele ainda tá na cama com a gente, quer dizer. E aí eu disse, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu preciso dormir. Eu tava cansada já, né? De toda essa função de tentar, eu não sei, talvez o que eu fiz errado. Um pouco eu imagino, que eu vou comentar agora, mas só pra finalizar essa questão, né, o que a gente fez? A gente passou ele pra cama com a gente. Então aí ele dormia na cama e ficou, gente, uma benção. Quando eu fiz isso, de botar ele na cama com a gente, fazer a cama compartilhada, meu Deus, essa criança dormia basicamente a noite inteira. E é o que ele faz hoje. Ele mamava ali umas 11 horas. Era raro, assim, eu acordar na madrugada pra ele mamar. Ele ia mamar lá pelas 6 da manhã de novo. Então, assim, foi um alívio na nossa vida, assim. Por isso que eu digo, sabe? A gente tem que agir mais ou menos de acordo com o que é bom para todos os lados, né? Pra criança, pros pais. Mas no começo eu me julguei bastante, porque eu pensei, né? Nossa, eu queria tanto que ele dormisse no berço. Eu sempre fui uma mãe que falei, não, ele não vai dormir com a gente, não vai dormir na cama. E eu acabei deixando ele ir pra cama, né? Porque eu tava cansada, eu tava um pouco esgotada já, né? E aí eu comecei a me sentir culpada porque não tava acontecendo o que eu me planejei. Só que hoje em dia eu entendo que tá tudo bem. Então, mamãe que tá me assistindo, que talvez alguma coisa que tu tenha planejado e não saiu de acordo com o teu planejado, calma, respira, relaxa, tá tudo bem. Pensa assim, ó, é só uma fase, passa tão rápido. Sabe que hoje eu até gostei de ter deixado ele dormir comigo, no sentido que é tão gostoso ter o nenenzinho, aquele cheirinho, sabe, agarradinho em mim. Teve vários momentos maravilhosos, assim. Então eu parei de me culpar, sabe, de me cobrar, dizer assim, nossa, mas eu falei tanto que, né, que ele ia dormir no berço dele, sabe, aquela coisa de ter certeza, não, eu vou fazer direitinho tudo que, né, que eu aprendi e ele vai sim dormir na cama dele. E não deu, não rolou, aqui em casa não deu certo. Então, e aí eu parei de me culpar em relação a isso. Então esse é o meu conselho, assim, sabe, se alguma mamãe tá passando por isso, tá se enganando, filho, não se culpe, sabe? Não fique se enchendo de neura, se culpando, né? Ah, mas eu queria tanto que o meu neném dormisse no berço, eu preparei um berço tão bonito e tal. Ou queria que ele dormisse no quarto, não tá rolando, não. Gente, passa tão rápido, daqui a pouco eles estão aí, grande, não querem mais nem estar perto da gente, sabe? Isso eu penso muito agora, assim, em várias coisas que aconteceram, que eu queria ter feito diferente, tipo isso mesmo. Hoje eu penso assim, nossa, daqui a pouco o Lucas já tá no quartinho dele, ele nem quer mais estar com a gente, ele vai querer ficar no quarto dele, nos brinquedos dele, sabe?
Então tá tudo bem, assim, eu consegui tirar esse peso, assim, da minha cabeça, sabe? De ficar querendo me culpar, de me julgar, tipo, por que eu botei ele na cama? Eu disse que não ia ficar na cama, sabe? Então tá tudo bem em relação a isso. E um dos pontos que se eu tiver uma nova gravidez, né, que a gente pensa em ter outro filho, que eu vou fazer diferente, que eu acho que influenciou muito no Luca não dormir no berço dele, foi que eu dava uma má deitada na cama, sabe? Era tão cômodo isso pra mim, eu confesso que eu errei nessa parte. Não vou dizer errei, né? Era cômodo, foi uma situação que eu resolvi fazer desta forma, tá tudo bem, a gente aprende e a gente tira as lições, ou faria novamente ou não faria. Então eu acho que esse lado eu não faria, né? Por quê? Porque era cansativo, sabe? Tipo, quando ele acordava pra mamar numa madrugada ali, quando ele era muito bebezinho, de eu me levantar, pegar ele, dar uma mamar no sofá, fazer ele dormir, colocar no berço, eu não fazia isso. O que eu fazia? Eu deitava ele comigo na cama, nós dois ali, agarradinho, ele mamando, aquele aconchego da mamãe, né, o quentinho da cama. Então eu acho, na minha, né, concepção, eu acho que isso foi um dos pontos que influenciou pra ele não querer ficar no berço. Porque daí tu imagina, tu tá com a criança ali, deu, filho? Vamos brincar? Vamos guardar o tetete, vamos brincar? Olha lá, vamos dar oi lá pro pessoal. Tu nem apareceu, olha lá, ó. Ai, levanta, ó. Lá no telefone, lá, filho, ó. Oi, gente. Oi, gente. É que ele não tá se enxergando quando eu tô com a câmera frontal, que ele se enxerga, ele dá alto sorrisão. Te amo, filho. Te amo demais, tu é a maravilha da mamãe. E aí, pra mim era cômodo, entendeu? De eu fazer isso, né, filho? Era cômodo. Eu pegar, ficar com ele, dar, sabe? Do que ficar ali, às vezes, tipo, uma mamada que seja, eu não me lembro certinho quais eram os horários da mamada. Uma mamada que seja ali 3 da manhã. Pra mim era uma maravilha, às vezes eu dormia, às vezes não, foi o que depois já começou a acontecer, né? Várias vezes... Quer mais tetete? Fala em tetete, assim... Gente, o dia que eu desmamar essa criança, eu não sei o que vai ser. Ele é apaixonado dessa teta. E aí eu brinco com ele e me pergunto do que eu tô falando. Então, assim, muitas das vezes eu dormia com ele mamando na cama. Óbvio, né? Tô ali também na cama, cansada das noites, né? Cansada. Muitas vezes o Marco falou, assim, de chegar no quarto e eu tá com a teta pra fora. Muito engraçado. Dormindo, ele já tinha largado o tetete, né? E eu ficava dormindo com a teta pra fora. Hoje mesmo, que ele já é maiorzinho, né? Agora não tem acontecido porque é muito difícil ele pegar a teta na madrugada, né? Ele já não ama mais de madrugada. Mas ainda quando ele tava mamando, muitas vezes eu dormia, o Marco disse que ele mamava, largava o tetete, aí tipo na madrugada dava vontade de novo, ele achava o tetete de fora, ele mesmo mamava. Então tipo assim, né, uma criança já independente já sabe fazer sua alimentação, o tetete só fica ali pra fora. Ai, mas hoje em dia é engraçado falando, mas eu acho que isso era uma coisa assim que eu faria diferente, sabe? Eu levantaria, eu daria o mamar, não na cama, na poltrona ali, né, de amamentação. Daria um mamazinho pra ele, faria ele arrotar e colocaria ele no berço. Eu acho que isso foi um dos pontos que influenciou pro Luca não ficar no berço. Porque sim, muitas vezes eu dava na cama. O Marco pegava ele, me alcançava ele e eu continuava na cama, sabe? Então, eu acho que esse ponto, assim, do berço seria isso, assim, que foi... que pecou pra ele ficar, pra ele dormir no berço. Acho que ajudou muito, assim, foi eu dar uma mamar na cama. E confesso que eu fiz, era cômodo pra mim, foi cômodo na época. E aí hoje, o Luca tá fazendo 1 ano, como eu falei no começo do vídeo, e eu quero, só que assim, ele se mexe demais. E eu converso com muitas mamães e eu acho que isso é coisa de bebê, né? A maioria dos bebês se mexe muito, né? O Lucas se vira, é pé no rosto da gente, pé nas costas, e assim ele vai. Ele dá piruetas assim na cama. Então hoje eu já sinto a necessidade que ele volte pro berço. Quer dizer que ele volte não, né? Que ele fique, né, no berço, porque na verdade ele nunca ficou no berço.
Ele nunca dormiu no berço, algumas noites somente. Algumas horas, vamos falar bem a verdade. De dia ele ficava, mas onde ele mais dormia mesmo era no carrinho durante o dia. E aí agora eu sinto a necessidade de que ele durma no berço dele. Só que assim, a gente tá olhando pra comprar um berço, porque aqui eu até ganhei emprestado da minha cunhada, que era da Helena, minha pirulita. Quem me acompanha lá no Instagram sabe quem é minha pirulita, né? Já vou falar aqui, já me segue lá no Instagram, vou botar aqui, ó, @EliSilvaMakeup. Lá a gente consegue interagir melhor, vocês acompanham o dia a dia, o sorriso do dia desse gorducho aqui, que ele acorda todo dia num sorrisão, coisa mais gostosa. Esse guri é muito faceiro, muito feliz, então já me acompanha lá. E aí era dela o bercinho, né, então eu peguei, pintei de cinza, adaptei tudo. E é aqueles bercinhos chiqueirinhos, sabe? Então agora, como ele tá grande, ele já fica de pé e tudo, o nível do mais alto ali eu tive que tirar, tive que botar bem baixo. E eu acho que tá muito baixo, sabe, o berço. Eu tenho a impressão que ele vai ficar lá Tenho a impressão não, ele fica lá embaixo, assim, nós temos a cama box, né? E fica muito baixo. E aí eu queria começar o processo de botar ele pra dormir no berço, mas desistir com esse bercinho aqui chiqueirinho, né? Então já olhei, já escolhi o berço que eu quero, aquele berço que é 3 em 1, sabe? Que fica bercinho, daí tu tira a lateral, ele fica coladinho na cama, que é essa fase que eu vou usar agora. Depois tu tira os cercadinhos, vira uma caminha normal, né? Então é esse que eu escolhi. Vou comprar, depois trago aqui pra vocês, vem falar também como é que foi a função, porque eu vou começar agora o processo dele dormir no bercinho dele. Ele tá muito tranquilo, ele é uma criança tranquila pra dormir, ele dorme super bem, sabe? Mas a questão é isso mesmo, assim, eu acho que a função do berço, do Luca não estar hoje dormindo no seu berço, eu acho que o que influenciou foi de eu dar mamar na cama, comodidade pra mim. Então se eu tiver um novo bebê não, se eu tiver um outro bebê, falei errado, né? Se eu tiver um outro filho, né, uma nova gravidez, essa parte eu faria diferente, né? Eu vou fazer diferente, eu vou levantar nas madrugadas, vou dar o mamar. E acho que é isso, assim, sobre berço que eu queria falar, sabe? Mamães que estão me assistindo, me deixem aqui nos comentários como que é aí na tua casa, né? Como que foi na tua casa. E eu acho que era isso. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Se inscreve no canal. Compartilha com todas as mamães, né, filha? Tá grudado no tapete. Beijo, beijo. Tchau, tchau.